Então, queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Estamos aqui numa série muito especial do mês de março. E hoje, iniciando essa série, o tema Jesus virá de Órion, com o missionário Frederico Camini da Asmin. Seja bem-vindo, Fred. Fazia um bom tempo, né, que você não aparecia por aqui. Mas graças a Deus aceitou nosso convite e está aqui conosco. Seja bem-vindo. Alexandre, muito obrigado a todos os queridos irmãos. E com a ajuda de Cristo, vamos apresentar esse tema todo especial. Vocês me ouvem? Sim. Vamos falar sobre uma viagem extraordinária. Quantos aqui gostam de viajar? Eu tenho certeza que todos nós gostamos de viajar, não é isso? Então eu queria que nesse momento os irmãos parassem e analisassem e vissem como que a viagem que nós vamos fazer com Cristo vai ser realmente uma viagem extraordinária. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre esse termo Órion. O que é Órion? É a nebulosa de Órion. Ela ocupa um lugarzinho especial no coração adventista. Desde 1848, quando a Ellen G. White ela mencionou no livro Primeiro Escritos, os adventistas eles têm focado muito nesse tema, buscando cada vez mais conhecer as evidências que dirão que Jesus vai voltar. E a serva do Senhor ela diz assim, nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. Então a serva do Senhor, ela teve essa visão e ela declarou isso para cada um de nós. Antes da gente compreender o que ela fala, é importante a gente entender o plano de fundo histórico dessa mensagem. É importante a gente lembrar que entre 1846 e 1848, a Ellen White ela teve essas 3 visões que mostravam os eventos no céu. Então, já pensou que privilégio... Você poderia repetir aí o livro aí para mim, por favor? O livro é Primeiro Escritos, na página 41, que ele diz assim, nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Podemos, então, olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A cidade santa descerá por aquele espaço aberto. E a Ellen White, ela teve essas 3 visões, e essas 3 visões falam dos eventos que aconteceriam no céu. E a primeira visão, ela teve em novembro... Peraí. Irmãos, a mensagem parou de aparecer, daqui a pouco a gente vai compartilhar. Então, a primeira visão dela foi em novembro de 1846, em Thompson, Maine, na qual ela descreveu... O que ela descreveu? Ela descreveu uma viagem pelo cosmos com outras luas. Então, você imagina como que foi uma visão incrível. E aí não existe nenhum relato oficial sobre esse episódio. Nós sabemos que tem um relato em que os parentes da Ellen White, que é o John e também a neta dela, e ela descreveu o que a Ellen G. White viu. Ela falou assim, quando ela mencionou um planeta com 4 luas, José Bates, que era o conterrâneo dela, ele disse, ela está vendo Júpiter. E quando ele vê um planeta com 7 luas, aí ela exclama, nossa, ela está vendo Saturno. Então, José Bates, ele gostava muito de estudar astronomia. E aí, quando ele começa agora a andar mais com a irmã White, quando ele começa a ver que ela
tinha essas visões, imediatamente ele começou a se interessar muito pela mensagem adventista, que antes ele não cria totalmente. E aí, quando Ellen White começa a contar para ele sobre os céus que se abriam, que era uma jornada incrível, aí nesse momento ele fala assim, ó, isso é a obra de Deus. E com o resultado dessas visões que a Ellen White tinha, agora o José Bates, ele passou a crer no dom profético de Ellen White. Então, essa visão que ela teve tinha um propósito específico de crer no dom profético de Ellen White. E essa visão fez com que José Bates ficasse impressionado, ele tomou a decisão de entregar realmente a vida nas mãos do Senhor. Então, aqui nós podemos aprender que tudo na nossa vida tem um propósito. Então, através dessas visões, Deus agora fez o coração de Bates se impressionar para que ele se interessasse pela mensagem adventista. E ele se tornou, né, juntamente com a Ellen White, com o Tiago White, uma pessoa importantíssima na mensagem adventista. E é importante também a gente relatar que, em maio do mesmo ano, 6 meses antes da visão, o José Bates, ele tinha publicado um panfletinho que se diz assim, ó, os céus que se abrem. E aí, o que ele fez? Ele fez um profundo estudo sobre a astronomia e a Bíblia. E ele procurou determinar exatamente aonde que estava o paraíso de Deus e a Nova Jerusalém. Então ele falou assim, nossa, peraí, se a Ellen White teve essa visão e se eu estou estudando isso também, nossa, isso é incrível. Se a gente conseguir determinar onde que é isso, nós vamos saber exatamente da onde que vai vir o paraíso de Deus e também a Nova Jerusalém. E aí, o José Bates começou a estudar ainda mais esse tema. E ele estava ainda mais seguro com relação a Órion e ao céu, quando ele concluiu, ó, essa abertura no céu é, sem dúvida, a mesma mencionada nas Escrituras, de João 1:51 e Apocalipse 19:11. E o centro dessa constelação, Órion, está no centro, entre os polos dos céus. Isso aí ele exclamou. E, aparentemente, essa certeza pode ter partido de que Ellen White, nessa visão que ela teve em 1846, algo que depois ela viu que não era bem assim. Essa foi a primeira visão. E a segunda visão que ela teve aconteceu em 3 de abril de 1847. E essa visão que ela teve foi também em Thompson, em Maine, e também tratou sobre a segunda vinda de Cristo. Isso está bem determinado lá em 1 Escritos, na página 32 até 35. E a descrição dessa visão é bastante similar à que nós estamos estudando. Porém, olha que interessante, na primeira visão, ela menciona Órion. Já nessa segunda visão que ela teve, ela não menciona Órion. Ela fala assim, ó, está no livro 1 Escritos, na página 34. Nuvens negras e pesadas se acumularam e se chocavam uma contra as outras. Então, já pensou? Ela teve essa visão que, imagina aquelas nuvens bem carregadas, pesadas, e elas se acumularam, se chocavam uma contra as outras. Mas havia um espaço claro de uma glória indestritível, de onde veio a voz de Deus como o som de muitas águas, a qual se fez estremecer os céus e a terra. Irmãos, olha como que é incrível esse poder do nosso Deus maravilhoso. E a voz dele, imagina, estremece os céus e a terra. Então não tem nada melhor nesse mundo do que a gente poder servir, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que é o nosso Deus. E agora ela teve também uma terceira visão. E como é que foi essa terceira visão dela? Ela menciona falar sobre Órion e ela foi recebida em Rock Hill, Connecticut, no dia 16 de dezembro de 1848. Então, após a gente ver que ela teve essas 3 visões, chegou a hora da gente analisar um pouquinho o que quis dizer essas visões
que ela teve. Então, a primeira visão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a exposição da astronomia. Então, veja bem, para o lado da astronomia. Não é difícil imaginar, porque os astrônomos do passado, eles se maravilhavam com o Órion. Então, as cores, o brilho, isso aí tudo continuava a atrair ainda mais os astrônomos. Então, antigamente, a gente tinha poucas referências, poucas imagens, e isso atraía muito a atenção das pessoas. E o que acontece? Então, as pessoas tinham essas imagens e elas ficavam realmente fascinadas. E o que é Órion? Eu sei que os irmãos estão perguntando. Órion é uma constelação do hemisfério celestial norte, e ele é facilmente identificado como uma característica de um caçador. É uma constelação muito estudada no céu noturno. Então, Órion quer dizer constelação. Então, quando a gente fala assim, Jesus vai vir do Órion, quer dizer desta constelação. E o que acontece? E aí, junto com essa curiosidade, agora o José Bates, que também entendia muito de teologia, ele concluiu o seguinte: se a gente descobriu esse Órion, e se tudo levar a que Jesus ele vai vir do Órion, então o Órion agora vai ser a porta do céu. Então, e aí ele cria, sim, os pioneiros também. Acontece que, durante a segunda parte do século XIX, alguns avanços em astronomia começaram agora a desvendar o que realmente acontece em Órion. Então, vamos lá. Então, todos os pioneiros, os irmãos, eles criam que realmente Órion significa a porta do céu, que é onde Jesus ele viria. Só que desde 1990, quando o telescópio espacial, que a gente chama de Hubble, ele foi lá no espaço, ele entrou em órbita e ele conseguiu capturar umas imagens de alta definição e que revelaram claramente o que algumas pessoas estavam suspeitando, que, na realidade, esse espaço de Órion, essa constelação, ela, na verdade, ela é formada de estrelas, gases e uma poeira cósmica, que, aos olhos dos astrólogos do passado, com seus telescópios, que era bem limitado, parecia a entrada de um lugar ainda mais luminoso. Então, em 1990, quando eles conseguiram as fotos bem mais nítidas do que aqueles tinham antes, eles viram que o que antigamente eles imaginavam que o Órion era entrada para um lugar muito luminoso, na verdade era formado de estrelas, gases e também de poeira. Então, Órion, embora seja uma das considerações mais próximas da Terra, ele está da nossa Terra cerca de 1.500 luz de distância. Já pensou? 1.500 anos-luz de distância. O que equivale, a gente não tem nem ideia desses números, o que equivale a aproximadamente 14 quatrilhões de quilômetros. Imagina, nós estamos aqui nesse momento no Brasil, e esse Órion, ele está a 1.500 anos-luz de distância. A gente não consegue nem imaginar. E essa luz que a gente vê, que foi tirada através dos telescópios, foi tirada há 1.500 anos atrás. Então, você imagina, em outras palavras, para que nós víssemos algo se abrindo em Órion, hoje, esse evento teria que ter ocorrido 1.500 anos antes, anos-luz, para que a luz desse evento ele chegasse a nós até hoje. E mais uma curiosidade é que o nosso sistema solar inteiro, ele poderia caber dentro da extensão dessa nebulosa de Órion até 20 milhões de vezes. Então, imagina que lugar muito, mas muito grande, que o nosso sistema solar, que já é imenso, caberia 20 milhões de vezes mais. E essa estrela, uma estrela chamada de Betelgeuse, que está lá em Órion, ela é 400 a 1.000
vezes maior do que o Sol. Então, realmente, é uma coisa muito, mas muito incrível mesmo. E quando a gente começa agora a considerar esses fatos, a gente pergunta, mas será que é possível a gente observar alguma coisa que está passando lá em Órion? Aí a gente pode considerar, ó, a cidade santa, que fala lá em Apocalipse 21:16, tem o comprimento de 12.000 estádios. Então, essa cidade santa, ela tem aproximadamente o comprimento de 12.000 estádios. E vamos imaginar esse número, que é um número literal, que ele vale a cerca de 2.200 quilômetros. Então, você imagina a cidade santa, que ela equivale a 12.000 estádios, o tamanho, mais o outro número que é 2.200 quilômetros. Aí imagina esse espaço que está lá em Órion, que tem uma área de 100 trilhões de quilômetros de área. Imagina se Jesus, com seus anjos, eles ocupassem agora essa área, como a Nova Jerusalém, seria quase impossível a gente vê-los passando através do Órion, mesmo com aquelas lentes mais potentes. Então, esse estudo ele concluiu que o que a Ellen G. White viu sobre Órion, depois de mais algum tempo, ela foi tendo que rever alguns conceitos que ela colocou. E apesar de muitos pontos de vista diferentes sobre esse assunto, nos sugerido o seguinte, que o céu ele tem uma dimensão paralela, ou seja, não tem como a gente medir. Ela está sujeita a outros parâmetros de espaço, de tempo que nós não conhecemos. O exemplo disso é quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, no versículo 2, que ele fala assim, ó, eu conheço um homem que em Cristo que há 14 anos, se é nesse corpo eu não sei, se é fora desse corpo também eu não sei, Deus sabe, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então o que o apóstolo Paulo ele fala? Ele não tinha certeza como que ele havia chegado no céu. Então, obviamente por quê? Porque o céu está em outra dimensão que a gente não consegue compreender. Está além da nossa compreensão. Contudo, tudo indica que essa referência que a nossa querida irmã White ela viu a Órion em 1848 fazia parte da interpretação da visão, e não da visão em si. Então, o que nós podemos considerar com relação a Órion? Que a Ellen G. White ela interpretou esse espaço aberto no céu somente em 1848 como Órion. E porque isso era o melhor estudo que ela tinha na época. E que também, junto com o José Bates, eles conheciam astronomia, também sobre a Bíblia. Então, eles chegaram nessa conclusão que Órion realmente era a porta de entrada do céu. Acontece que, depois que ela teve mais visão, ela teve mais conhecimento, ela concluiu, e ela escreve isso no livro Spiritual Gifts, que ela fala assim, ela substituiu essa palavra Órion pelo termo que ela usou em 1844. Para quê? Para descrever a vinda de Cristo por um espaço claro de uma glória indestrutível. E é a mesma terminologia que ela deixou para ser usada na primeira edição do Grande Conflito, em 1888. Então, para todos os efeitos, o Órion, que ela acreditava, deixou de ter agora uma relevância para os eventos finais, que a interpretação que ela teve em 1858. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a Ellen G. White ela teve uma luz, e depois que ela teve uma luz, ela começou a pesquisar mais esse termo, e ela substituiu esse termo Órion por um espaço claro de glória indescritível. Isso que nós devemos colocar sempre em mente, que por onde Cristo vai vir, é o quê? É um espaço claro de glória indestrutível. E por que nós devemos estudar muito sobre esse tema? Por que é importante a gente compreender? Eu sei que para muitos aqui é um
O Edivaldo fala assim, ó, o muro tem 75 metros de altura. Isso mesmo, irmão. E por que a gente tem que estudar muito sobre esse tema? Porque nós vamos compreender cada vez mais da criação de Deus. E quanto mais a gente começa a compreender da criação de Deus, quanto mais a gente começa a meditar nas obras de Deus, mais nós vamos conhecer e compreender o poder de Deus. Em Salmos 8, no versículo 3, ele fala assim, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres? Então, irmãos, quando a gente começa a compreender o sistema solar, quando a gente consegue agora compreender ali por onde que Cristo vai vir, a gente consegue compreender a imensidão que é esse universo, que a gente não consegue nem ver, nem 0,001, que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu. A gente agora compreende ainda mais o poder de Deus. Eu gosto muito do texto que fala lá no Grande Conflito, na página 472, ela fala assim, ó, Deus não é um Deus distante, que não se importa com o assunto dos homens. Ele é um Deus que se importa com cada um de nós e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Já pensou que coisa maravilhosa? Esse Deus que nós servimos. Então, o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que criou todos os planetas, que criou todos os mundos, ele não é um Deus distante, que não se importa com o que a gente conversa, com o que a gente fala. Ele é um Deus que se importa com cada um de nós e que cuida de cada detalhe, da nossa vida. E isso é maravilhoso. E por que nós devemos estudar muito sobre esse tema da criação, sobre esse tema dos outros mundos? Por quê? Porque ajuda-nos a refletir sobre a pequenez humana em relação ao universo e a importância de confiar em Deus. Irmãos, quanto mais nós estudamos sobre a criação, quanto mais nós estudamos sobre os mundos que Deus criou, nós aumentamos ainda mais a nossa fé. E no livro O Caminho a Cristo, na página 101, ele diz assim, ó, Deus cuida de cada um de nós. Então, o que Deus faz? Deus, ele cuida de cada um de nós e quer que nos aproximemos dele com confiança. Então, se tem uma coisa que deixa o coraçãozinho de Deus triste, é quando a gente vai até ele sem total confiança. O apóstolo Paulo fala, chegamos, pois, a Cristo com total confiança. Ele quer que nos sentemos aos seus pés e que ouçamos as suas palavras de amor e encorajamento. Então, irmãos, o que Cristo ele espera de cada um de nós? Que nós ouçamos suas palavras de amor e de encorajamento, e que nós aproximamos dele com confiança. E não tem nada mais gostoso do que quando você demonstra isso. E o mundo, ele está observando a gente para saber se nós realmente confiamos nesse Deus maravilhoso. Eu lembro que uma vez a gente estava mexendo com construção na igreja, e aí o irmão chegou para mim e falou assim, Fred, é o seguinte, tá o pedreiro aqui, e eu preciso que você leve ele até a casa dele. E eu morava em Belo Horizonte, e ele morava numa cidade chamada Garapé, ficava mais ou menos uns 60 a 70 quilômetros de distância. Aí eu falei assim, não, pode deixar, irmão, pode ficar tranquilo. Ele falou, não, eu volto aqui, a gente combina. Aí eu falei, beleza. E aí, eu ia gastar mais ou menos uns 60, 70 reais de gasolina. Aí eu falei, aí quando eu olhei na minha carteira, eu só tinha 20. Eu falei, nossa, eu falei que eu vou levar o irmão, e eu só tenho 20 e vou precisar de 70. O que eu vou fazer? Aí, e o irmão falou que ia voltar às 6 horas, e nada do irmão voltar. Deu 6 horas, deu 6h30, deu 7 horas.
E o pedreiro, o pintor, falou assim, ó, eu preciso ir embora, vão lá para você me levar. O rapaz falou assim, o irmão falou, você que vai me levar? Aí eu fui lá no banheiro, dobrei o joelho e falei assim, ô Senhor, escuta aqui, eu prometi, mas eu agora só tenho R$ 20, eu vou gastar 70, meu pai, tem misericórdia. O Senhor prometeu que se a gente fosse, se a gente confiasse no Senhor, o Senhor nunca ia abandonar a gente. E aí, quando eu saí do banheiro, quando eu abri os olhos, o irmão voltou e falou assim, ô Fred, rapaz, quase que eu ia deixar você aqui, mas não sei, parece que foi o Espírito Santo que falou comigo, volta lá e dá ele R$ 100 para gasolina. Eu tinha esquecido de te dar gasolina. Aí eu fui lá no banheiro novamente, dobrei de joelho e falei assim, ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor atendeu aqui a minha oração e eu pude levar o irmão lá e deu tudo certo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que quando nós conhecemos a Deus e o poder desse Deus maravilhoso que nós servimos, nós desenvolvemos cada vez mais essa confiança. E essa confiança que vai fazer com que a gente permaneça fiel até o fim das nossas vidas. E por que é importante a gente estudar sobre os últimos acontecimentos da história desse mundo? Para colocar a nossa vida em ordem. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que cada dia que passa é um presente que nós ganhamos, que é o hoje. O amanhã não nos pertence. Todos os dias, aproximadamente, entre 140 e 150 mil pessoas perdem a vida. Então, hoje, se você está aqui, agradeça a Deus por esse presente que Ele te deu. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. E o que nós precisamos, então? Por que nós precisamos estudar sobre esses acontecimentos que nós estamos vivendo? Para a gente colocar sempre a nossa vida em ordem diante de Deus, falar assim, Senhor, se hoje for meu último dia, Senhor, se essa for a minha última hora, como é que vai ser da minha vida? Será que a minha vida ela está em dia? Será que realmente eu estou vivendo o que eu sei? Será que eu tenho uma vida pura, uma vida santa, uma vida imaculada diante do Senhor? Eu gosto muito do livro Testemunho para a Igreja, no volume 6, na página 479, que ele diz assim, ó, nós estamos na meia-noite. Então, nós estamos onde? Na meia-noite. E não há tempo a perder. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito, mas muito solene. Então, não temos tempo a perder. Devemos consertar a nossa vida, nosso caminho, para que possamos apresentar diante de Deus um caráter irrepreensível. Então, como é que tem que ser o nosso caráter para a gente comparecer diante de Deus? Um caráter irrepreensível. Um caráter que seja aprovado por Ele. Então, eu costumo dizer, faço para os irmãos uma analogia, e imagina que está lá o João e está lá o José. Eles são sócios de uma empresa. E aí eles começam a discutir e aquela discussão começa a ficar cada vez mais acalorada. E o João, sem querer, vai lá e começa a discutir com o Pedro e empurra o Pedro. E o Pedro vai lá e bate a cabeça na quininha da mesa e cai e morre. E aí o João fala assim, nossa, eu matei agora o meu sócio. E aí ele fica preocupado, ele fala assim, nossa, eu não queria matar o meu sócio, e agora como é que eu vou fazer? E ele pega o telefone desesperado, liga para o advogado, fala assim, ô advogado, por favor, me ajuda aqui, eu matei o meu sócio, eu não queria ter matado ele. O advogado fala assim, ô João, fica tranquilo, eu tô chegando aí para você me explicar essa história direitinho, não vai embora não. E o João começa a ficar tão desesperado, que ele agora foge. E ele fica 10 anos foragido. E aí a justiça vai atrás dele e consegue agora capturá-lo. E aí ele vai diante agora das autoridades, agora ele vai diante do júri, né? E aí, para surpresa dele, quando ele vê o juiz era aquele amigo dele que era um advogado, que ele tinha ligado. E aí ele vai agora todo feliz, chega diante do
do amigo, né, que agora é juiz e antes era advogado, falou assim, ô, meu amigo, que bom que você está aqui. Você lembra que há 10 anos eu te liguei? E você sabe que eu sou inocente, não sabe? E aí o amigo dele, que agora é juiz, falou assim, ô, João, eu sei que você é inocente, mas agora eu não estou mais como advogado para você. Eu agora estou como juiz. E agora eu vou ter que julgar todas as provas. Então, infelizmente, o tempo que eu poderia te ajudar passou, e agora eu sou juiz. Então, irmãos, da mesma forma, hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. E todos nós pecamos. E a palavra de Deus fala assim, se a gente... Filhinhos, não pequeis, mas se nós pecarmos, nós temos o quê? Nós temos um advogado. Então, hoje é o dia da gente parar, da gente pensar e falar assim, Senhor, será que... O que está precisando eu consertar a minha vida? Será que eu estou precisando consertar na questão familiar? Será que eu estou precisando consertar na questão da saúde? Na questão dos meus hábitos? Na questão da minha vida de oração? Será que eu estou precisando consertar na minha vida missionária, Senhor? Eu sei essa mensagem tão importante. Será que eu tenho passado e compartilhado isso com as pessoas? Será que a gente tem representado, irmãos, o nosso caráter irrepreensível diante do universo? Por quê? Porque para a gente ter um caráter aprovado por Deus, nós precisamos hoje, nesse pouco tempo de graça que nós temos, desenvolver esse caráter. Nós não temos tempo a perder. E o meu desejo para cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, daqueles que vão nos acompanhar nos próximos dias, é que a gente possa dobrar nossos joelhos, cair realmente com nossa face no chão e falar assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, revela para mim aonde que eu estou errando. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque, irmãos, a gente vê tanta coisa maravilhosa, Deus deu tanta luz para a gente, já pensou se naquele grande dia a gente não aproveitar esse tempo de graça que nós temos? E agora nós só temos duas opções. Ou nós vamos estar diante de Deus, diante dos anjos, diante do universo, para a gente entregar a nossa vida nas mãos dele e testificar o nosso compromisso com ele, ou nós vamos agora perecer com os anjos maus e com todos os ímpios. Então, que nessa noite nós possamos refletir e que nós possamos estudar, irmãos, que nós possamos, ao sair da live, que nós possamos, Senhor, eu quero estudar mais sobre esse assunto. Eu falei aqui, dei umas pinceladas, esse assunto é um assunto muito longo, é um assunto que cada um de nós deve investigar, deve dobrar o joelho, Senhor, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero conhecer mais, Senhor, da Tua palavra, eu quero conhecer mais do Teu poder e da Tua graça. E quanto mais a gente querer conhecer, quanto mais a gente querer buscar o Senhor, mais o Senhor vai estar conosco, nos dando a graça, nos dando o poder, e que essa noite possa ser uma noite de decisão na nossa vida, que nós possamos cada vez mais aproveitar esse momento, segurar firme nas mãos do Senhor até o fim, e esse é o desejo que eu tenho para cada um dos irmãos essa noite. Amém.